que também faz parte do evangelho, e a igreja não está nem aí para isso. Como se isso não fosse parte do evangelho. Romanos 9. Vou pegar o verso 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Paulo vai falar aqui dos vasos de ira e dos vasos de misericórdia. Os quais somos nós. Verso 24. Os quais o quê? Os vasos de glória. Os quais somos nós. A quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias. Olha só a mente de Paulo onde está? Nos profetas. Não está em livros. Não está em pregadores, considerado príncipe dos pregadores. A mente de Paulo não está exercitada em pregadores famosos, em Gamaliel. Não, está nos profetas. Como também disse em Oséias, é a base dele. Chamarei povo ao que não era povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar onde lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Aqui eu já tenho muitas perguntas para fazer, porque isso faz parte do evangelho que tem que ser pregado em todas as nações antes da vinda de Jesus Cristo. Paulo citou o profeta Oséias. Citou aqui o capítulo 1 e o capítulo 2. Mas ele citou apenas um verso do capítulo 1 e outro verso do capítulo 2. Ele fez uma soma. E ele disse, chamarei povo ao que não era povo, e amada a que não era amada. Eu pergunto para você, quem é o povo que era povo de Deus e que não foi chamado mais povo? Quem era esse povo? E quais são as circunstâncias que ocorreram para Deus falar para certo povo, vocês não são mais meu povo e não são mais amada? E sucederá que no lugar onde lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. O que quer dizer isso? O que tem a ver isso? Porque quando Paulo escreve a sua epístola, ele pega um verso-chave do profeta, 2, 3 no máximo, e coloca na sua carta como base. Isso não quer dizer 3 coisas, presta atenção no que eu vou dizer. Quando Paulo pega somente 2, 3 versos como base do que ele vinha anunciando sobre o evangelho e escreve na sua carta, não quer dizer que Paulo abandonou o contexto desses versos. Esses versos têm um contexto muito importante. Se você não está entendendo, é porque você não conhece o contexto. Por isso, é a primeira coisa. O que não quer dizer. Quando Paulo pega 2, 3 versos de um profeta e escreve na sua carta, como base do evangelho que ele estava anunciando, também não quer dizer que Paulo abandonou os contextos dos textos que ele usa. 2. E a terceira coisa, quando Paulo pega 2, 3 versos de um profeta, da lei, de um salmo, e coloca na sua epístola como base do evangelho que ele estava anunciando, também não quer dizer que não é necessário a igreja ir nos profetas buscar o contexto. Paulo já escreveu aqui, tá bom, e continua lendo. Isso não é meditar na palavra de Deus. Você nem sabe o que Paulo está falando aqui. Porque se a igreja soubesse o que Paulo está falando aqui, a igreja não estaria como está hoje. Isso está no profeta Oséias e existe um contexto. Quando você volta no profeta Oséias e depois você olha o contexto desses textos que Paulo não abandonou, não ignorou, não recortou, Paulo queria que a igreja se lembrasse disso que ele estava escrevendo. E para a igreja se lembrar disso que ele estava escrevendo, a igreja tinha que ter o contexto na mente. Porque já pensou se Paulo fosse, cada texto, cada verso que ele usa, ele fosse ter que escrever todo o contexto? Que tamanho que iria ficar a epístola de Romanos? Iria ficar maior que o maior livro do Antigo Testamento, maior que o profeta Isaías, maior que o profeta Ezequiel. E isso seria não somente desnecessário, como também cansativo, não somente para ele, como também para nós. Então Paulo pega os versos-chave,
e coloca aqui, para que a igreja fosse se lembrar. Lembra que Paulo fala em Romanos 15? Vocês estão cheios de bondade, cheios de todo conhecimento para admoestar uns aos outros. Mas eu escrevi em parte, mais ousadamente, com mais ousadia, como que para trazer essas coisas à memória. Se você lê isso daqui, né? Como disse em Oséias, chamarei povo ao que não era povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar onde lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Se você lê isso e não entende, então como você vai lembrar? E se você não lembra, como você vai entender o Evangelho? Então você tem que conhecer os contextos. Isso faz parte do Evangelho. E Pedro faz a mesma coisa, é incrível. Eu quero mostrar algo para vocês semelhante a isso. E mostrar qual foi a diferença entre Pedro e Paulo. Vamos na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 8. No verso 9 diz o seguinte: mas vocês são geração eleita e sacerdócio real, a nação santa e povo adquirido, para que vocês anunciem as virtudes daquele que chamou todos vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só o que Pedro vai fazer. Logo após Pedro ter chamado a igreja de Israel. Por quê? Porque esse verso que diz, mas vocês são geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo adquirido. Essas palavras foram ditas para as 12 tribos em Êxodo 19. E Pedro pegou as palavras que foram ditas para as 12 tribos e aplicou ela para as 12 tribos novamente, para a igreja de Deus. Isso que eu estou falando faz parte do Evangelho. Porque pessoas pensam que igreja é uma coisa, Israel é outra, e que Israel são os judeus, e esses judeus são as 12 tribos, e igreja é uma outra esposa. Interessante isso, né? Deus com duas esposas. E lá em Apocalipse você vai ver a esposa do Cordeiro com 12 portas, com 12 fundamentos. As 12 portas são 12 pérolas, um muro com 144 côvados, e isso daí é a edificação da esposa. Falando assim numa linguagem bem simples, porque a esposa de Deus não é literalmente aqueles materiais, mas aqueles materiais falam a respeito da esposa de Deus. E você sabe que a esposa é a igreja. E Pedro aplicou essas palavras que foram ditas para as 12 tribos para a igreja. Mas agora, a igreja do Novo Testamento. As pessoas, por causa dessa palavra igreja, as pessoas, e por causa de alguns textos isolados da Epístola aos Romanos, as pessoas criam uma confusão tremenda, porque elas pensam que igreja, o que alguns pensam, o que é a igreja? Por isso que eu digo que a igreja ainda não tem a definição do que é a palavra evangelho e do que é a palavra igreja e outras coisas, que eu não vou colocar na lista. Igreja para alguns é um templo, onde tem altar, onde tem instrumentos, e ali é a casa de Deus, é um lugar consagrado. Isso que é igreja na mentalidade de alguns. Na mentalidade de outros, igreja é tanto pessoas como também o templo. Ou seja, essas pessoas, elas admitem que tem versos na escritura que fala que a igreja são os homens, porque Priscila e Áquila tinham uma igreja onde? Na sua casa. Paulo entrava pelas portas assolando a igreja. Não está escrito que Paulo entrava pela igreja, pelas portas das igrejas, assolando os cristãos, assolando as pessoas. Não. Paulo entrava pelas portas, assolando a igreja. Pedro acrescenta, verso 10. Vocês, que em outro tempo não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas que agora alcançaram misericórdia. Isso é o mesmo que Paulo está falando em Romanos 9, como disse o profeta Oséias. Chamarei povo ao que não era povo, e amada a que não era amada. E essa parte da misericórdia são 3 filhos de Oséias, os quais Deus trabalha com a casa de Israel, não com a casa de Judá. Se você não está entendendo essa minha linguagem agora, se você não pode compreender essa minha linguagem, é porque você não compreende a linguagem de Paulo e nem as palavras de Cristo. Por isso que eu digo, faça uma prova para si mesmo. Se você conhece plenamente o caminho da cruz, o Evangelho de Cristo,
porque isso faz parte do evangelho, que tem que ser pregado em todas as nações. Senão, Jesus não desce do céu. Então, essa parte da misericórdia, que está em 1 Pedro, verso 2, que está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 10, Paulo vai completar em Romanos 11, quando ele fala da plenitude dos gentios, que tem que ser entrado, e então todo Israel seria salvo. E aí, Paulo está falando aqui, ó, vocês são igreja, vocês são as 12 tribos de Israel. Pedro está falando aqui. Pedro só não disse aqui, como disse o profeta Oséias, mas está aqui, ó, concordância com o profeta Oséias. Paulo, ele citou o profeta Oséias, Pedro não. Isso vai acontecer várias vezes. Como disse o profeta, e eles não falam o nome do profeta. E às vezes eles falam, como disse o profeta Isaías, aí eles citam. Porque às vezes eles citam a profecia e não falam o nome do profeta, mas está lá a profecia. Quem conhece, quem tem a mente nos profetas, vai lembrar. E aí Pedro fala, olha só, o que Pedro fez? Chamou a igreja de Israel, os gentios, que foram evangelizados por Paulo, de Israel. E olha o que Pedro fala logo depois. Amados, peço para vocês, como a peregrinos e forasteiros, que vocês se abstenham das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Ué, mas Pedro não estava falando com gentios? Gentil significa pagão e idólatra. Essas pessoas que se tornaram parte de Israel de Deus eram os gentios. Mas após eles terem sido justificados em Cristo e agora está fazendo parte da cidadania de Israel, como Paulo fala em Efésios 2, Pedro não considera mais a igreja gentil. Eu quero que vocês tenham o vosso viver honesto entre os gentios. Ah, mas Paulo não fala que ele é apóstolo dos gentios? Sim, ele é apóstolo enviado para os gentios. O evangelho da incircuncisão. É as boas novas, o evangelho, boas novas, que tinha que ser pregado para as pessoas que não eram circuncidadas. Mas Paulo, o mestre dos gentios e apóstolo dos gentios, ensina o que para a igreja dos gentios? Porque Paulo fala da igreja dos gentios. Paulo não fala em Romanos 16? Todas as igrejas dos gentios agradecem. Por que fala a igreja dos gentios? Porque ele tem que usar essa linguagem por causa da época, que ainda estava havendo uma transição entre a antiga aliança e a nova aliança. E realmente eram os gentios. Mas o apóstolo, o enviado para os gentios, né, que prega o evangelho da incircuncisão, ensina o que para a igreja dos gentios? Que eles não são mais gentios. Você pode encontrar isso em 1 Coríntios capítulo 12. Isso que eu vou ler está escrito. É o apóstolo dos gentios e o mestre dos gentios que escreveu. 1 Coríntios 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Vocês bem sabem que vocês eram gentios. O apóstolo dos gentios, o mestre dos gentios, aquele que foi enviado para os gentios, foi até os gentios, pregou a Jesus